O programa Caminho da Universidade tem a satisfação, o prazer de entrevistar um cirurgião ortopédico. Trata-se do Dr. André Luiz Sebem. O doutor é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumologia, membro da Sociedade Brasileira de Coluna e também trabalhou por 2 anos no Hospital das Clínicas de Curitiba como cirurgião de coluna e atende até hoje no Hospital do Trabalhador em Curitiba. Além de ter participado de diversos cursos nos principais centros do Brasil e, claro, também no exterior, como Estados Unidos e na Alemanha. Eu sei que será realmente uma entrevista muito interessante. Meu caro Dr. André Luiz Sebem, seja muito bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada da TV Cultura do Brasil. Olá, agradeço pelo convite aqui para essa magnífica entrevista e espero que eu possa contribuir com maiores informações a todos. Com certeza, irá contribuir muito. Meu caro doutor André, hoje o senhor está representando todos os ortopedistas de Porto União da Vitória e da região. O senhor foi escolhido porque setembro é o mês do ortopedista, tem uma data. Mas antes, porém, eu preciso que o senhor esclareça o que é ser um médico ortopedista e o porquê o senhor optou, dentro dessa especialidade. Por gentileza. O que é ser um médico ortopedista? É aquele profissional que está especializado, preparado para tratar as doenças do aparelho locomotor. Então, são as doenças que acometem os membros inferiores, os membros superiores e a coluna. Tá? Então, joelhos, quadris, ombros, cotovelos, punhos, mãos e a coluna vertebral como um todo. Então, tudo que está relacionado ao movimento, ao aparelho locomotor, é o que nós tratamos. E o senhor optou por quê? Em razão, às vezes, de alguém da família ter sofrido um acidente, ou mesmo, às vezes, o próprio profissional sofreu algo nesse sentido e acabou se inspirando, para se tornar um profissional da área. Na verdade, eu acabei optando pela especialidade já no início do meu período acadêmico na Universidade Federal de Santa Maria e pois tive contato com a área, realmente eram pacientes, a maioria das vezes vítimas de acidentes de trânsito, sejam de motocicletas, caminhão, enfim, e que chegavam com lesões graves e ameaçadoras à vida. Então, a gente sempre tinha a oportunidade de estar junto com outros profissionais e podia ajudar, e a partir desse interesse a gente começou a pegar gosto pela área e não tive dúvidas que eu gostaria de seguir esse caminho ao longo da minha formação. Muito bem, com certeza atletas também são seus clientes, Porque o que ocorre às vezes de acidentes que até vão realmente marcar o resto da vida do atleta em relação ao esporte. Realmente, os atletas são um nicho especial assim na nossa área, que geralmente acabam tendo lesões ligamentares, tendíneas, entorses e que acabam dificultando a prática esportiva. Aí age o ortopedista com o objetivo de proporcionar a melhora da lesão, juntamente com a reabilitação após, e para fazer com que esses atletas voltem à sua capacidade esportiva o mais breve possível e da melhor maneira. Que responsabilidade, hein? Doutor André, dia 19 de setembro é considerado o Dia do Ortopedista. Poucas pessoas sabem em relação a essa data. Sabemos que outubro é o dia do médico, mas ali é do médico em geral. Mas específico desta especialidade, poucas pessoas sabem. O senhor sabe dizer a razão, qual é o motivo dessa data, enfim, de lembrar desses profissionais
que fazem as pessoas retornar uma atividade profissional ou a vida com a maior serenidade e normalidade possível. Abandona cadeiras, muletas, bengalas, enfim, nos fale desse dia. Então, o dia 19 de setembro, que nós comemoramos o nosso dia, essa data foi instaurada porque ela coincide com a data da fundação do que a gente chama de SBOT, que é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, na qual eu faço parte. Então, no ano de 1935, principalmente 3 ortopedistas se uniram para fundar essa sociedade. Esses colegas, que eram o Luiz, o Barros e o Aquiles, por coincidência, o nome ortopédico, né, Aquiles. E seu nome também, né? Coincidência. Se uniram e acabaram fundando essa sociedade e também, nesse dia, ficou marcado como o Dia do Ortopedista. Muito bem, então, é feriado para os senhores? Não, pelo contrário, não, é muito trabalho. Muito bem. Meu caro doutor André Luiz Sebem, quando nós vimos falar em relação a problemas de coluna, sempre é uma coisa, até hoje é muito séria. Mas para nós, falar em cirurgia da coluna era uma coisa assim remota, muito distante da realidade dos profissionais que aqui estavam instalados na região e em Porto Fernando Vitória, no caso em especial a PMI, a qual o senhor presta seus serviços. O que o senhor me diz de que isso é uma realidade hoje? Cirurgia de coluna é uma realidade. O que o senhor tem a relatar em relação a essa boa notícia, a essa evolução e essa assistência às pessoas que não têm que procurar grandes centros para tal recurso que é a cirurgia de coluna? Por gentileza. Então, com o passar dos anos, na medicina tudo evolui, tudo tem seu aprofundamento, seu aprimoramento, e a cirurgia de coluna, ela anda a passos largos. Então, assim, antigamente os procedimentos eram procedimentos mais extensos, que tinham mais riscos, mais complicações, e hoje em dia, com a evolução da cirurgia, das técnicas minimamente invasivas, a segurança no procedimento se tornou maior, as equipes mais bem integradas, como as equipes do centro cirúrgico, com todos os profissionais da área da saúde que são envolvidos no procedimento. Então isso aumentou a segurança e os bons resultados dos procedimentos. A cirurgia minimamente invasiva, ela proporciona que o paciente tenha uma recuperação mais rápida e a resolutividade tão boa quanto uma cirurgia mais invasiva. Então, a gente consegue fazer os procedimentos com acessos menores, cortes menores e com a mesma resolutividade, ou às vezes até melhor, do que um procedimento que antes era dito mais, que sobrecarregava mais o paciente, que deixava um pós-operatório mais difícil e uma recuperação mais lenta. É impressionante a medicina. Ela anda a galope no sentido de realmente proporcionar àquela pessoa, quer dizer, menos sofrimento. Então, hoje, a ideia é fazer com que a pessoa não venha a sentir dor. Dentro da sua carreira profissional, o primeiro momento em uma cirurgia de coluna deve ter ocorrido num grande centro. O senhor lembra? A equipe que o senhor fez parte daquele momento, onde que foi, só para que a gente possa esclarecer aos nossos ouvintes. Bom, eu tive a felicidade e a oportunidade de já participar auxiliando procedimentos de cirurgia de coluna na minha graduação na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então eu tinha colegas e que são amigos até hoje, ortopedistas, inclusive especialistas em cirurgia da coluna, e que me deram a oportunidade já de conhecer durante a graduação a beleza que é a cirurgia da coluna. E isso só me despertou um interesse cada vez maior em seguir por essa área. E aí fui a Curitiba, fiz a minha especialização em ortopedia, em cirurgia de coluna,
fiquei lá mais 2 anos, aí acabei indo para fora, fui para os Estados Unidos, fiz alguns cursos, acabei morando um tempo nos Estados Unidos, fui à Alemanha também. Então eu tive a oportunidade de ver grandes centros realizando esses procedimentos e a gente consegue trazer as mesmas cirurgias que são feitas mundo afora para a nossa instituição, que no caso aqui é o Hospital APMI. Muito bem. A primeira cirurgia de coluna que o senhor realizou aqui na APMI, há quanto tempo atrás, enfim, como foi paciente, logo precisa dizer o nome, né, pelo amor de Deus, aqui da cidade mesmo, porque é um primeiro momento, é algo histórico, tanto para a APMI e no caso, pela primeira vez na cidade, a realização de uma cirurgia da coluna, é uma coisa inédita. Que eu realizei um procedimento cirúrgico aqui na coluna, em um paciente meu, foi em março de 2017, então já se passaram mais de 5 anos, né? Então já faz 5 anos que a gente realiza de rotina esses procedimentos cirúrgicos, mas já havia sido feito outros procedimentos de cirurgia de coluna aqui nessa instituição, mas não por um profissional que residisse aqui na cidade e estivesse presente aqui para atender os pacientes de forma contínua, sem ter a necessidade de se deslocar para outras cidades, outros centros. Muito bem, então foi um momento que rompeu barreiras. Legal. Meu caro doutor André Luiz Sebem, preciso que o senhor nos coloque exatamente esta evolução tecnológica no procedimento de tratamentos e mesmo na questão cirúrgica, porque a rapidez que caminha a tecnologia com instrumentos, com equipamentos que nós nem imaginamos, então deve ter mudado muito e isso agrega a qualidade, agrega o sucesso da recuperação dos pacientes. O senhor vai nos explicar detalhadamente isso, mas no segundo bloco. Passa rápido, né, doutor? Passa rápido. Passa rápido. Tudo bem? Então vamos lá. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade. Em homenagem aos ortopedistas, estamos conversando com o doutor André Luiz Sebem. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje a presença ilustre do nosso médico ortopedista, o cirurgião, doutor André Luiz Sebem. Aí, doutor, passa rápido, né? O senhor está cheio de conteúdo, conhecimento, profissional, graças a Deus, de mão cheia. E essa equipe maravilhosa que os senhores realmente, não vou dizer que montaram, mas que construíram, porque essas coisas é analisado, é visto da capacidade de cada um da equipe e no conjunto se fecha 360 graus de conhecimento, garantia e de muito profissionalismo. Bom, eu lhe questionei exatamente sobre procedimentos, seja em relação ao tratamento e em relação à cirurgia de coluna. Então, hoje a tecnologia está extremamente avançada. Esses recursos são fantásticos. Como é que o senhor vê exatamente esse auxílio da tecnologia em relação ao resultado dos pacientes? Por gentileza. Bom, hoje as cirurgias mais modernas da coluna são as cirurgias, como eu falei antes, minimamente invasivas. Dentro dessas cirurgias existe uma ampla variedade de procedimentos. A gente chama de cirurgias minimamente invasivas, mas maximamente resolutivas, porque senão não adianta nós fazermos um acesso pequeno e não resolver o problema do paciente. Não é esse o objetivo. O objetivo é fazer uma cirurgia com uma menor agressão aos tecidos e uma resolutividade boa. Então, dentre essas cirurgias, hoje está em voga as cirurgias por endoscopia de coluna,
que é por auxílio de uma câmera de vídeo, a gente consegue acessar a coluna do paciente, realizar a descompressão do nervo que está apertado para melhorar a dor, que geralmente é aquela dor do nervo ciático que prende a perna do paciente. Conheço bem essa dor. Que amortece, que formiga e que é muito recorrente e comum. Também retirada de hérnias de disco por esse procedimento, tá? Que são causas comuns de incapacidade em jovens principalmente, e que acabam causando faltas ao trabalho, incapacidades de atividades físicas ou mesmo dor incapacitante que impede até de caminhar. Então essa cirurgia hoje por vídeo, ela tem proporcionado excelentes resultados, rápida recuperação, um corte de apenas 8 milímetros na coluna, 8 milímetros, não centímetros, milímetros, tá? E a gente consegue fazer a descompressão tanto da parte óssea como a retirada das hérnias, e o paciente consegue ter alta em menos de 24 horas. Então isso é uma evolução extremamente satisfatória para o paciente, para nós cirurgiões também, que proporcionamos assim uma recuperação muito boa. O senhor falou um dia, menos de um dia, né? Em algumas horas, na verdade, sabe? Então tem a possibilidade de alta, que antigamente se pensava, vou fazer uma cirurgia de coluna, vou ficar acamado 60 dias. Acontecia. Hoje não. A cirurgia é feita justamente pelo contrário, para colocar o paciente em pé, para fazer ele caminhar, para tentar voltar à sua atividade habitual o mais breve possível. Então a gente faz uma cirurgia hoje, por exemplo, às 18 horas, amanhã de manhã está indo para casa. Então não há necessidade de internamentos prolongados como era previamente. Interessante, né? E aquele imaginava aqueles parafusos, né, na coluna. Doutor, o senhor descreveu de uma forma belíssima, né, esta precisão e a recuperação. E aí eu lhe pergunto, o que o senhor acabou de falar é executado aqui em nossas cidades, aqui junto à PMI? Sim, a gente faz esse procedimento de cirurgia endoscópica da coluna, né? Já tenho feito aqui com regularidade aqui nessa nossa instituição, e os pacientes realmente, como eu expliquei, alta precoce, recuperação rápida. Então é feito, sim. E isso é resultado do seu interesse, do estudo científico, através de profundas elucubrações e em busca das especializações e cursos que o senhor recentemente veio de São Paulo, também com novidades, e não só no Brasil, o senhor já mencionou, Estados Unidos, o senhor até morou lá, na Alemanha. Então, a busca das inovações, o senhor traz e aplica imediatamente aqui em Porto da Vitória para atender todos os pacientes da região. Perfeitamente. Na última semana até estive em Campinas, num curso de cirurgia endoscópica da coluna também. Na Alemanha, quando eu fiquei lá um tempo também, foi com esse mesmo intuito. Então, as renovações são constantes e contínuas, não tem como parar, né? E a gente tem que pôr em prática e tem que trazer para os nossos pacientes o que há de mais moderno e melhor. E graças a Deus a gente consegue pôr em prática aqui. Senão só fica no estudo e não resolve o problema, né? Só na teoria e na prática. Não tem a prática. Isso exige investimento em equipamentos, enfim, nesse mundo tecnológico que tem ajudado muito a medicina, né? Doutor André Luiz Sebem, é possível um tratamento preventivo em relação às doenças da coluna ou, enfim, tudo que se refere à parte óssea? Por gentileza, porque aí o senhor vai dar exatamente um esclarecimento, algumas dicas para aqueles que estão nos acompanhando de que as coisas não acontecem por acaso. E às vezes a pessoa está há muito tempo insistindo a ter um problema, uma doença ortopédica, pela postura, pela maneira como anda, enfim, o uso exatamente de equipamentos. Por gentileza. Bom, as doenças ortopédicas em geral, elas têm como ser prevenidas em partes.
totalmente, às vezes não é possível, porque incide o fator genético, a nossa predisposição a ter determinada patologia, determinados problemas. Mas existem medidas que devem ser tomadas com esse intuito, né? No geral, cuidar sempre com o excesso de peso, praticar atividades físicas, realizar fortalecimento da musculatura global como um todo, alongamentos, evitar o tabagismo, até o alcoolismo, que são alterações que acabam sobrecarregando as cartilagens, as articulações, e isso, ao longo do tempo, certamente vai gerar doenças e problemas ortopédicos. Na coluna, da mesma maneira, né? Na coluna, as articulações, joelhos, quadris, tudo está muito interligado na parte ortopédica. Se você está com um desbalanço, um problema no seu quadril, pode sobrecarregar a sua coluna, como pode vir a sobrecarregar um problema no joelho, sobrecarregar o seu quadril, que são articulações adjacentes. Então, essa prevenção se faz necessária dessa forma. E esta prevenção, ela vai partir de uma consulta, vamos colocar aqui, é complicado, né, dizer o tempo, mas uma consulta anual em relação a essa prevenção junto ao ortopedista? Qual é a sua orientação nesse sentido? Porque às vezes a pessoa não percebe, não, estou bem, eu corro, isso, faço aquilo, tal, uso da força e não sinto nada. Mas às vezes ela está se enganando. Na verdade, se a pessoa não tem nenhuma queixa, está com um peso adequado, não tem dor, nenhuma articulação e está praticando atividades físicas com supervisão de um profissional, ok. O problema é que a maioria das pessoas não procuram profissionais especializados para a prática de atividades físicas ou acabam não fazendo atividades físicas, dizem, eu caminho até o trabalho e acredita que isso seja somente uma atividade física e acaba se enganando. Então, essas situações assim que têm que ser avaliadas pontualmente. Mas sobre consultas de rotina, é claro que antes de iniciar uma prática de uma atividade, seria interessante fazer uma avaliação, um exame global do paciente para ver se ele está apto do ponto de vista ortopédico. Após isso, ele pode dar continuidade às suas atividades de forma mais segura e mais tranquila, mas sem ter uma necessidade de um retorno semestral ou anual, conforme a gente falou. É claro que se tiver algum problema, alguma alteração, aí tem que ter uma avaliação individualizada a cada caso. Poderíamos dizer que é possível existir um pacote de um check-up para que a pessoa possa ver na totalidade a questão ortopédica? Talvez até nos grandes centros já desenvolve, principalmente em relação à questão da indústria e comércio, pela atividade física, né, que se exige, talvez tenha já um check-up em forma de um pacote. Na verdade, da parte ortopédica, o nosso principal check-up é o exame físico, né, avaliar o paciente, fazer um exame bem pormenorizado das articulações, a sua mobilidade, a amplitude dos movimentos, se há alguma restrição, alguma dor, alguma limitação, alguma instabilidade articular. Não existe um exame de imagem assim que você faça um scanner do paciente e diga, não, o teu problema está ali, mesmo você não sentindo nada, não funciona assim. Os exames eles são complementares ao exame do médico. O médico avalia, vê a queixa, examina e, se julgar necessário fazer um exame que possa vir ajudar na decisão de um tratamento, ele certamente será solicitado. Mas não, se o professor chegar no meu consultório, eu vim aqui fazer um check-up, não tenho nada, quero passar um scanner, não é a melhor opção. Muito bem. O senhor vai ver a hora que for levantar da cadeira, você já vai ver o problema. Meu caro doutor André Luiz Sebem, o tempo passa tão rápido, o senhor está cheio de conteúdo, de conhecimento, e nós precisamos de profissionais com esse perfil. Isso nos dá uma segurança aqui para a população e para toda a nossa região. Em nome de toda a nossa equipe aqui da TV 1000, agradecemos imensamente a sua presença. Deixamos aqui os parabéns aos médicos ortopedistas pela data de 19 de setembro
e que realmente vocês são anjos que realmente fazem com que a pessoa retorne à atividade normal da sociedade, na parte profissional. Então, muito obrigado e precisamos que o senhor deixe uma mensagem aos nossos ouvintes, por gentileza. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui representando os colegas ortopedistas da nossa cidade. Temos muitos colegas brilhantes que realizam um excelente trabalho na área ortopédica, sempre visando o melhor aos nossos pacientes. Gostaria de dizer então que estou muito lisonjeado por estar aqui. Gostaria de sugerir que todos realizassem atividades físicas, sempre com o intuito preventivo, conforme a gente conversou hoje bastante, e que se precisarem a gente sempre está à disponibilidade aí para tentar ajudar da melhor forma possível todos os nossos pacientes. Muito obrigado. Muito bem, nós que agradecemos e eu sempre insisto em algo que é o resultado de tantos profissionais com alta qualidade, que é o seguinte, doutor André, não existe problema sem solução. Quando você acredita no poder da palavra mágica, educação. Até a próxima semana.